Os contos de fada do passado costumavam ser cheios de reviravoltas e finais macabros e horríveis. Hoje em dia, empresas como a Disney os higienizaram para um público moderno que é claramente considerado incapaz de lidar com isso. E por isso, vemos finais felizes em todos os lugares. Esta lista analisa alguns dos finais comuns com os quais estamos familiarizados e explica as origens horríveis originais. Se você gosta desse assunto, te convido a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você não venha perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos para as 10 principais origens de contos de fadas que são horríveis. Número 10. O Flautista. No conto do Flautista, temos uma aldeia invadida por ratos. Um homem chega vestido com roupas de piede, uma colcha de retalho de cores, e se oferece para livrar a cidade dos vermes. Os aldeões concordam em pagar uma grande soma de dinheiro se o flautista puder, e ele faz. Ele toca uma música em sua flauta que tira todos os ratos da cidade. Quando ele retorna para o pagamento, os aldeões não tossem. Então, o flautista decide livrar a cidade das crianças também. Na maioria das variantes modernas, o flautista atrai as crianças para uma caverna fora da cidade, e quando os habitantes da cidade finalmente concordam em pagar, ele as manda de volta. No original, mais escuro, o flautista leva as crianças a um rio, onde todas se afogam, exceto um menino manco que não consegue acompanhar. Alguns estudiosos modernos dizem que há conotação de pedofilia neste conto de fadas. Número 9. Chapeuzinho Vermelho. A versão deste conto, com a qual a maioria de nós estamos familiarizados, termina com o Chapeuzinho sendo salvo pelo lenhador que mata o lobo malvado. Mas, na verdade, a versão original em francês de Charles Perrault da história não era tão boa. Nessa versão, a menina é uma jovem bem educada que recebe instruções falsas do lobo quando pergunta o caminho aos avós. Totalmente, o capuz de equitação segue o conselho do lobo e acaba sendo comido. E aqui termina a história. Não há lenhador, nenhuma avó, apenas um lobo gordo e um chapeuzinho vermelho morto. A moral dessa história é não aceitar conselhos de estranhos. Número 8. A Pequena Sereia. A versão de 1989 da Pequena Sereia pode ser mais conhecida como A Grande Mentira. A versão da Disney, o filme termina com Ariel, a sereia, sendo transformada em humana para que ela possa se casar com Eric. Eles se casam em um casamento maravilhoso com a presença de humanos e sereianos. Mas na primeira versão de Hans Christian Andersen, a sereia vê o príncipe se casar com uma princesa e se desespera. Ela recebe uma faca com a qual apunhala o príncipe até a morte, mas em vez de fazer isso, ela pula no mar e morre ao se transformar em espuma. Hans Christian Andersen modificou ligeiramente o final para torná-lo mais agradável. Em seu novo final, em vez de morrer quando transforma em espuma, ela se torna uma filha do ar, esperando para ir para o céu. Então, francamente, ela ainda está morta para todos os efeitos e propósitos. Número 7. Branca de Neve. No conto da Branca de Neve, que todos conhecemos,
A rainha pede um caçador para matá-la e trazer seu coração de volta como prova. Em vez disso, o caçador não consegue fazer isso e retorna com o coração de um javali. Agora, felizmente, a Disney não causou muitos danos a este conto, mas deixou de fora um importante elemento original. No conto original, a rainha realmente pede o fígado e os pulmões de Branca de Neve, que serão servidos no jantar naquela noite. Também no original, Branca de Neve acorda quando é empurrada pelo cavalo do príncipe enquanto ele a carrega de volta para o seu castelo, não por um beijo mágico. O que o príncipe queria fazer com o corpo de uma garota morta, deixarei para a sua imaginação. Na versão Grimm, a história termina com a rainha sendo forçada a dançar até a morte sem sapatos de ferro em brasa. Número 6, Bela Adormecida. Na Bela Adormecida original, a adorável princesa é colocada para dormir quando pica o dedo em um fuso. Ela dorme por 100 anos quando um príncipe finalmente chega e beija e a desperta. Eles se apaixonam e se casam e, surpresa, vivem felizes para sempre. Mas infelizmente o conto original não é tão doce. Na verdade, você tem que ler isso para acreditar. No original, a jovem é adormecida por causa de uma profecia, ao invés de uma maldição. E não é um beijo de um príncipe que a acorda. O rei, ao vê-la adormecida e preferindo comer um bocadinho, a estrupa. Após 9 meses, ela dá à luz a 2 filhos, enquanto ela ainda está dormindo. Uma das crianças chupa o dedo, retirando o pedaço de ninho que a mantinha adormecida. Ela acorda e se encontra estrupada e é mãe de 2 filhos. Rumpelstiltskin. Número 5. Este conto de fadas é um pouco diferente dos outros porque, ao invés de higienizar o original, ele foi modificado pelo autor original para torná-lo mais horrível. No conto original, Rumpelstiltskin transforma a palha em ouro para uma jovem que enfrenta a morte, a menos que seja capaz de realizar o feito. Em troca, ele pede seu primeiro filho. Ela concorda, mas quando chega o dia de entregar a criança, ela não pode fazer isso. Rumpelstiltskin diz a ela que a deixará fora do trato se ela conseguir adivinhar o seu nome. Ela o escuta cantando seu nome perto de uma fogueira e então adivinha corretamente. Rumpelstiltskin, furioso, foge para nunca mais ser visto. Mas na versão atualizada as coisas estão um pouco mais complicadas. Rumpelstiltskin está tão zangado que enfia o pé direito no chão. Ele então agarra sua perna esquerda e se parte ao meio. Número 4, Cachinhos Dourados e os 3 Ursos. Neste conto comovente, ouvimos sobre lindos cachinhos dourados que encontram a casa dos 3 ursos. Ela foge para dentro e come a comida, senta-se nas cadeiras e finalmente adormece na cama do urso menor. Quando os ursos voltam para casa, eles encontram dormindo. Ela acorda e foge pela janela aterrorizada. O conto original, que na verdade data apenas de 1837, tem 2 variações possíveis. No primeiro, os ursos encontram cachinhos dourados e a destroçam e a comem. No segundo, Cachinhos Dourados é na verdade uma velha bruxa que, com a versão higienizada, pula de uma janela. Quando os ursos acordam, a história termina contando que ela quebrou o pescoço na queda e foi presa por vadiagem e enviada para a casa de correção. Hansel e Gretel. Na versão amplamente conhecida de João e Maria,
Ouvimos falar de duas crianças que se perdem na floresta, acabam por encontrar o caminho por causa de um pão de gengibre que pertence a uma bruxa malvada. As crianças acabam escravizadas por um tempo enquanto a bruxa as prepara para comer. Eles descobrem uma saída e jogam a bruxa no fogo e fogem. Em uma versão francesa anterior deste conto, chamada The Lost Children, em vez da bruxa, temos um demônio. Agora, o velho diabo perverso é enganado pelas crianças, da mesma forma que João e Maria, mas ele resolve e monta um cavalete para colocar uma das crianças para sangrar. Isso não é um erro, ele realmente faz. As crianças fingem não saber como subir no cavalete, o que a esposa do diabo demonstra. Enquanto ela está deitada, as crianças cortam sua garganta e fogem. A Garota Sem Mãos, número 2. Francamente, a versão revisada deste conto de fadas não é muito melhor do que o original, mas existem diferenças suficientes para incluí-lo aqui. Na nova versão, um homem pobre recebe riqueza do diabo se ele lhe der o que quer que esteja atrás do seu moinho. O pobre pensa que é uma macieira e concorda, mas na verdade é sua filha. O diabo tenta levar a filha, mas não consegue, porque ela é pura. Então ele ameaça levar o pai, a menos que a filha permita que seu pai corte suas mãos. Ela concorda e o pai faz a ação. Bem, isso não é particularmente bom, mas é um pouco pior em algumas das variantes anteriores, nas quais a jovem decepa os próprios braços para se tornar feia para o irmão que está tentando estrupá-la, em outra variante. Número 1, Cinderela. No conto de fadas moderno Cinderela, temos a bela Cinderela arrebatada pelo príncipe e suas irmãs malvadas se casando com dois lordes, com todos vivendo felizes para sempre. O conto de fadas tem suas origens no século I a.C., onde a heroína de Estrabão era na verdade chamada de Rodopes, não de Cinderela. A história era muito semelhante à moderna, com exceção dos chinelos de cristais e da carruagem de abóbora. Mas a espreita por trás da bela história está uma variação mais sinistra dos irmãos Grimm. Nesta versão, as meio-irmãs desagradáveis cortam parte de seus próprios pés para colocá-los no sapato de cristal, na presença de enganar o príncipe. O príncipe é alertado da malandragem por dois pombos que bicam os olhos da meia-irmã. Então é isso, pessoal, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Eu sou o André. Gostou do vídeo? Deixa seu like para ajudar a fortalecer o nosso canal, compartilha se você gostou e até o próximo vídeo. Até mais.